E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com um convidado especial, Ronaldo Entler, professor, pesquisador e crítico de fotografia, formado em jornalismo pela PUC São Paulo em 1979, mestre multimeios pelo IA Unicamp em 1994, doutor em artes pela ECA USP no 2000, com um pós-doutorado em multimeias pela Unicamp no 2006, foi professor visitante do programa de pós-graduação em multimeios na IA Unicamp. Desde 1995, é professor do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, FAAP, atuando em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de arte e comunicação. Foi editor no site Icônica e articulista do site da revista Zoom, do Instituto Moreira Salles. É autor do livro de contos Diante da Sombra, lançado no 2018. Um currículo bastante prometedor, professor. Bem-vindo para nosso podcast. Obrigado, Marco. Prazer estar com você, com o seu público. Vamos ter essa conversa aí. Professor, eu quis te convidar porque soube um pouco mais sobre análises de imagem que você faz, todas as críticas que você faz. Acho que o tema de imagem é algo muito presente na atualidade e no nosso passado, e que é importante reflexionar sobre. Então, me fale um pouco mais sobre você, suas experiências laborais e como se iniciou sua carreira no mundo da arte, fotografia e comunicação. Tá certo. Bom, eu me formei em jornalismo, né? E já na faculdade de jornalismo decidi trabalhar com fotografia. E trabalhei em jornal, né? No fotojornalismo durante quase 10 anos. Era um mercado difícil, assim, né? Essa realidade já mudou bastante, mas naquele momento, isso anos 90, comparado com quem escrevia em jornal, né? O fotógrafo era uma figura um pouco maltratada, né? A gente trabalhava muito, ganhava menos. Eu tive boas e más experiências nesse campo, mas eu decidi seguir estudando. E aí fui fazer mestrado, fui fazer meu doutorado e fui saindo um pouco desse mercado, né, da produção de fotografia e me tornando pesquisador, né? E aí comecei uma rotina de reflexão, de escrita, né? E eu fui migrando assim, para o campo da pesquisa e da crítica, né? Então, hoje eu trabalho muito em torno da fotografia ainda, mas como crítico, como curador, produtor cultural. E nas disciplinas em que eu dou aula, também expandi um pouco meu campo ali de atuação. Então, me interessa pensar não só a fotografia, mas como que a fotografia se insere num contexto das artes, da arte contemporânea e da cultura visual. Essa é um pouco a minha história. E Estou na FAAP, trabalhando lá com alunos da graduação, da pós, sempre em torno desses temas, né? Teoria das artes, teoria das imagens, estética, história da arte. É isso aí. Entrando, professor, na parte mais acadêmica sobre análise de imagem e como ela incide na nossa sociedade, qual é o objetivo por el qual se originou as primeiras imagens criadas pelos homens? E quais são essas influências no desenvolvimento das cidades antigas? Tá. Bom, as imagens na história da humanidade, elas têm aí algo em torno de 30, 40 mil anos, né? Essas datas elas estão ainda em disputa. Existe uma caverna na França chamada Caverna de Chauvet, onde a gente supõe que estão as imagens mais antigas que a gente conhece. Tem um filme, né? A Caverna dos Sonhos Esquecidos, Sim. que é um filme belíssimo do Herzog, Muito bom. é focado um pouco nesse espaço ali. Tanto faz assim quais são as imagens antigas, mas a humanidade produz imagem há muito tempo, né? E as imagens têm um papel muito importante na construção disso que a gente chama de processo civilizatório, ou de construção de uma subjetividade, no sentido de alguma coisa que possa distinguir o ser humano de outros animais no seu entorno, né? E também, assim, a gente hoje pode acessar essas imagens e é muito difícil saber por que os caras produziam essas imagens, né? As hipóteses mais recorrentes é que essas imagens tinham uma função ritual, uma função mágica, né? Então,
esses sujeitos ou esses indivíduos, eles vivem num mundo que eles ainda não compreendem muito bem, né? Assim, não existe claramente a noção de natureza como uma coisa que tem regras, uma coisa organizada. O sol nasce aqui, morre ali. Em tais períodos chove, em tais períodos não chove. A natureza é um pouco caótica. Às vezes ele consegue caçar o bicho que ele tem que comer, às vezes ele é devorado pelo bicho, enfim. Então, o ser humano tem que negociar com o mundo ao seu redor a possibilidade da sua sobrevivência. E num certo esforço de compreender esse entorno, ele começa a representar o mundo, né? E a gente supõe que essas imagens elas tenham uma função ritual, que significa que para poder caçar, ou para poder plantar, ou para poder lidar com as cheias, essas comunidades começam a representar isso para produzir essa negociação. A ideia, esse é o próprio conceito de pensamento mágico, né? Quando as imagens operam como magia, significa que representar o mundo não é se referir àquilo que aconteceu, àquilo que foi observado, mas é agenciar aquilo que pode vir a acontecer nesse mundo, né? Então, você pinta o bisão porque naquele dia você vai tentar caçar um bisão, né? Então, é como se a caça começasse dentro da caverna com aquela pintura, né? Então, ele já está ali tentando dominar o animal para depois poder realizar essa caça com mais facilidade. Uma outra questão importante é saber se a gente pode chamar isso de arte, né? Se existe um prazer estético. Bom, o conceito de arte vai demorar muitos séculos para surgir, então essa palavra ali, obviamente, essa noção de arte não existia, mas também eu acho possível especular que o cara estava ali pintando por uma questão de sobrevivência, mas a galera ali devia achar muito bonita aquelas imagens. Essa é a hipótese do Herzog no documentário A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Ele diz, é muito improvável que não houvesse aqui um prazer estético, né? Um desejo de contemplar essas imagens também. Mas, de alguma forma, assim, também uma teoria muito forte é de que as imagens, ou a produção de linguagem no sentido mais amplo, que inclui as imagens, quase que inaugura aquilo que a gente pode chamar de humanidade, né? É justamente porque você se torna capaz de representar o mundo. De tentar entendê-lo. Entender o mundo. E transmitir esse conhecimento por meio da imagem. É por isso que você se torna um ser humano distinto dos outros animais que estão à sua volta. Eu lembro que tinha na Caverna dos Esquecidos, tinha inclusive como representações no movimento. Sim. Dos bisontes e tudo isso. Uhum. Então, aí havia, tipo, como você falou, um intento de entendimento de como se estava desenvolvendo a natureza com relação ao homem, né? É interessante você lembrar disso. Então, quem trabalha com história do cinema, inevitavelmente vai dizer, a imagem já nasceu como cinema. Primeiro, a fotografia ou o cinema? Fotografia, movimento já havia faz 30 mil anos atrás. Claro. Mas essas imagens são muito surpreendentes, porque, às vezes, quando a gente estuda história da arte, a gente entende que o realismo ele vai sendo conquistado muito lentamente com o tempo. E essas imagens, elas são altamente realistas, elas têm um pouco de perspectiva, no sentido de assim, um desejo de representar o que está mais atrás, o que está mais à frente, e tem já uma intenção de representar o movimento, né? Então, sim, a gente chamaria de um proto-cinema, assim, né? Um desejo de cinema já está ali nessas imagens. Essas herências deixadas pelas sociedades antigas, de que maneira influem em nossa sociedade atual? Bom, assim, a gente... se é verdadeira essa hipótese de que ali nasce a humanidade, a gente deve muito a essas imagens, né? Exato. Num certo sentido, a gente supõe que essa relação primitiva é uma palavra carregada de preconceitos, mas ela aparece nos textos, né? Quando a gente chama essas imagens de primitivas, é porque a gente imagina que a gente está num mundo muito distante aí comparado a esse momento. Então, assim, o que a gente chama de magia, essa relação mágica com as imagens, a crença de que as imagens são capazes de agir sobre o mundo, é uma coisa que às vezes a gente supõe que ficou lá para trás, nesses primeiros usos, né? Então, as imagens, a gente tem com elas hoje uma relação muito mais técnica. Mas, assim, esses momentos inaugurais, né? Esses momentos fundadores, seja da imagem ou da humanidade que a própria imagem funda,
elas estão aí, né, um pouco escondidinhas, mas às vezes elas se manifestam. Então, por exemplo, assim, uma relação mágica com as imagens, quando você termina uma relação de modo traumático, e você vai lá e pega o retrato da pessoa que você ama e odeia e vai picar em 1000 pedacinhos, desejando que fazendo isso, essa ação destrui o que você sente pela pessoa. Né? Destrói o que você sente e destrói a pessoa. Assim, né? Você gostaria de... Essa parte já não cabe na minha cabeça, tadinho. Não, imagina assim... Aí você pega um copo de água e afoga. Isso é uma relação mágica, assim, é um resquício dessa relação em que você supõe que agir sobre a representação é agir sobre o mundo. E depois você volta à relação e você fica colando, cheio de culpa, né? Então é isso. Cuidar das imagens ou destruir as imagens para cuidar da pessoa ou destruir a pessoa é um exemplo assim de um resquício de pensamento mágico que está nessas origens e que às vezes aparece aí na vida da gente também. Interessante ver desse ponto de vista. Falando sobre... Bom, estamos começando a falar sobre as sociedades antigas. Alguém que analisou muito a imagem e a arte foi o Platão. Qual que é a visão do Platão sobre a imagem e o papel do artista? Ele tem um texto que se chama República. Um livro, é isso. Sim. A República é um livro muito importante para toda uma linha de filosofia que, de alguma forma, Platão, os gregos, né, desse período inauguram, uma filosofia metafísica. E nesse livro tem lá um certo momento em que ele dedica uma reflexão à imagem. Platão não está preocupado em discutir produção imagética, ele está ali filosofando sobre a noção de imagem num sentido muito amplo. E a imagem tem um lugar muito problemático no pensamento dele, né? Então, tem lá um momento em que os personagens, né, que Platão constrói no livro, né, um diálogo entre Sócrates, que foi o mestre dele, e um outro jovem filósofo, que é o Glauco, eles estão ali se interrogando, assim, que caminho conduz à verdade, né? E a verdade, para Platão, ela é sempre de uma ordem metafísica, né? O que os tradutores chamam de ideia, né? Platão chamava de eidos. Então, assim, a filosofia deveria te conduzir a essa dimensão abstrata que, de alguma maneira, te revela o sentido que as coisas têm, né? Então, Platão ele tem uma certa desconfiança com relação à matéria, aos sentidos, ao olhar que olha para essa dimensão material. Então, alcançar a verdade é transcender essa realidade física e material. Então, enquanto que a filosofia te convida a olhar para o mundo e se libertar das aparências, Platão entende que o trabalho que o artista faz, o que as imagens fazem, é se apegar às aparências, né? Assim, reproduzir... a representação superficial das imagens. Exatamente. Agora, então, assim, Platão considera que a filosofia te conduz por um caminho e a imagem te conduz para o caminho oposto, né? O caminho mais avesso ao que ele considera a verdade. Agora, assim, alguns cuidados... então, Platão deixa uma herança maldita, assim, para quem gosta da imagem. O lugar da imagem é o lugar da ignorância. E tem uma passagem ali em que ele convida os produtores de imagem, né, os produtores de simulacros, que a gente chamaria de artistas, convidaria gentilmente esses caras a se retirar dessa república ideal que ele imagina. Isso é um raciocínio. Ele assim, coloca né? Na base da pirâmide. Pois ou fora dela, né, de preferência. Pior ainda, fora dela. De uma hierarquia de pessoas que têm um papel no mundo, os artistas ficam de fora. Bom, aí assim, primeiro, importante saber que não existe a palavra arte, não existe o conceito de arte. Platão está pensando nesse processo de construção de uma coisa baseada na imitação, que a gente pode chamar de imagem, pode chamar de arte. Porque uma outra questão é saber se o que a gente entende por arte hoje é realmente algo que está limitado a essa imitação das aparências. Mas Platão coloca a imagem nesse lugar. E, para ser justo com Platão, esse é um exercício filosófico que ele faz. Platão maltratava os artistas? Provavelmente não. Assim, ele devia conviver com produtores de imagem e nunca saiu aí dando pontapé em ninguém. Só olhava a ele de uma maneira superior, né? Como se fosse superioridade só. Mas é verdade que Platão deixa essa herança e, a partir desse raciocínio,
muitas teorias, inclusive teorias recentes, vão produzir muita desconfiança com relação à imagem. O lugar da imagem é o lugar da superficialidade. E claro que a gente que gosta de imagem, né, a gente está aqui estudando imagem, a gente está aqui tentando achar alternativas, né, que conduzam a imagem para além desse lugar de uma reprodução das aparências. Qual é a relevância dessas críticas que teve Platão sobre as imagens na filosofia da arte contemporânea? Bom, assim, é difícil saber, por exemplo, quais artistas ou teóricos leram Platão, mas uma coisa que a gente pode pensar é que a nossa história da arte, num sentido muito amplo, é uma sucessão de esforços para tentar dar uma resposta a esse problema, a essa crítica que está colocada desde Platão. Então, os pintores renascentistas, eles dominam todas as técnicas de imitação, né, de representação realista do mundo, mas eles estão muito empenhados em demonstrar que a imagem não se limita a isso, né? Então, quando Leonardo da Vinci vai dissecar cadáveres para poder representar um corpo, de alguma maneira ele está ali supondo que, para representar bem essa aparência exterior, é preciso compreender a realidade e precisa estudar o que vai ser representado. Exatamente, para além das aparências. Então, quando o Renascimento vai tentar enxergar a geometria que rege as coisas, então vai fazer uma relação entre esse mundo das aparências e essa matemática que é abstrata, é um esforço de dizer, a imagem não é só essa superficialidade. E é isso, assim, quando a gente se aproxima da arte contemporânea, a gente fala muito hoje em arte conceitual, né? O conceito, ou a reflexão que a obra gera é tão ou mais importante do que a materialidade que está sendo colocada. A arte começa, assim, a entrar muito no campo da filosofia. Então, assim, em muitos momentos da história, pelo menos desde o Renascimento, ou antes disso, desde a Idade Média até agora, o artista está fazendo esse esforço de dizer que a produção dele não é uma imitação mecânica das aparências, né? Então, agora, muitas teorias contemporâneas, a gente pode entrar nesse assunto também, se te interessar, tem uma base platônica. Inclusive, assim, Sim. Autores que defendem a imagem um pouco num tribunal estabelecido por Platão, assim, tá ali se submetendo à terminologia que ele construiu, né? Então, tem uma herança ali muito forte mesmo. Como podemos entender essas dinâmicas das imagens e sua influência nas nossas vidas? Dá para pensar isso, assim, por aspectos mais positivos, negativos, né? Então, o primeiro deles, essa é uma tese de muitos autores, Willem Flusser, Marie-José Monzin, são autores que eu tenho lido bastante, trabalham com essa ideia de que a imagem ela é fundadora daquilo que a gente chama de humanidade. Então, estamos aí, de alguma maneira... aspecto positivo. Graças às imagens, nos destacamos, assim, nos construímos como sujeito no mundo que estava ali se trombando em movimentos mais mecânicos, menos refletidos. Bom, as imagens elas são fundamentais na organização das sociedades, né? Então, quando você começa a organizar o seu conhecimento naquilo que a gente chama de religião, ciência, filosofia, ou mesmo magia, muitas vezes a imagem tem um papel muito forte, né? Toda a afirmação do cristianismo, ela depende muito da construção de imagens, né? Inclusive, o cristianismo vive durante séculos uma crise muito forte a respeito de assim, se as imagens são ou não legítimas. É legítimo ou não representar Deus por meio Sim. de imagens, mas as imagens têm um papel político muito importante, né? Na construção de uma sedução, de uma propagação de uma fé que está tentando se afirmar e que se torna quase que se torna hegemônica, né? Então, assim, o que a gente chama de propaganda, a publicidade hoje, para o bem ou para o mal, ela ocupa um lugar muito importante na nossa sociedade, graças a essa capacidade de sedução, mas essa ideia de propaganda ela é muito antiga, assim, tem um pouco a ver com essa ideia da propagação da fé. Então, assim, a imagem é um instrumento de afirmação do ser humano e de organização social.
Agora, a gente pode discutir também em quais sentidos as imagens, às vezes, elas se tornam muito impositivas, muito manipuladoras, a ponto, às vezes, de destituir ou de dissolver essa condição de sujeito que as próprias imagens um dia ajudaram a gente a conquistar, né? Então, assim, as imagens, graças a esse poder de influência que elas têm, obviamente que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E a gente tem aí uma grande tendência nas teorias, principalmente do século XX, uma tendência muito pessimista de denúncia desse caráter alienante, desse caráter manipulador da imagem, né? E muitas vezes essas teorias elas estão ali ainda numa base platônica, né? De denúncia do modo como a imagem produz ignorância. A gente pode falar de alguns desses autores aí, se for o caso. E também, às vezes, sempre há essa rinha, discrepância entre o que é imagem, a escrita e a parte mais analítica, né? Então, generalmente, por ser as imagens geralmente universalmente entendidas, não precisa tanto de um conhecimento além e chega a uma quantidade massiva de pessoas. Quando a escrita tem que ser um idioma, então você tem uma capacidade menor, não é? Bom, essa é uma hipótese que está colocada por muitos pensadores, né, de que a escrita ela é produto, ou a palavra, de modo geral, ela é produto de uma construção do intelecto humano, né? Sim. Enquanto que a imagem, eu só preciso ter um par de olhos aqui funcionando para dar conta delas. Isso assim, está nas entrelinhas do pensamento platônico e de muitos outros críticos, né? Quer dizer, enquanto que a palavra mobiliza a minha humanidade, a imagem só mobiliza a minha fisiologia, que eu compartilho com muitos outros bichos, né? Então, assim, é curioso, porque na Idade Média, no meio dessa crise que o cristianismo vivia com relação a poder ou não usar as imagens, então, o Papa Gregório, defendendo as imagens, ele dizia, bom, a gente precisa das imagens porque ela é a Bíblia dos imbecis, a Bíblia dos ignorantes. As pessoas não sabem ler. Assim que ele defendia. É assim que ele, nesses termos, né? Quer dizer, não é uma grande defesa, mas ele está ali politicamente empenhado nisso, baseado nessa ideia de que as imagens elas produzem uma compreensão mais natural, mais universal. Agora, a gente tem que desconfiar um pouco dessa afirmação, essa ideia da universalidade das imagens. Quer dizer, supor que as imagens são compreendidas universalmente é imaginar que elas não exigem um aprendizado. Tipo, se eu tenho um par de olhos, eu enxergo. Não, precisa assim. Então, assim, se eu levar meu cachorrinho para assistir a um filme, bom, ele não domina a gramática do cinema, ele não vai entender nada. Ele vai ficar cheirando a pipoca ali que a galera está comendo no cinema. A gente se comove com uma fotografia de alguém que a gente ama, talvez o seu cachorrinho se comova mais com o cheiro de uma peça de roupa que ficou ali. Ele tem um olfato muito aguçado. A imagem é uma linguagem que exige aprendizado e que está baseada em idiomas, né? Então, a gente não... E culturas, né? E culturas, porque né? a gente precisa ter um mínimo conhecimento para que nossos sentidos consigam entender e enxergar as coisas. Na aula, a gente estava falando como nós, as pessoas que moram, sei lá, em um lugar trópico, temos menos entendimentos de tons de branco ou azul que alguém que vive em Alasca. E ele vai conseguir distinguir mais quantidades e variações de tons brancos e azuis que a gente que não está acostumado a. Então, temos que ter um mínimo de conhecimento para poder enxergar de uma maneira mais correta as coisas, né? A gente pode imaginar que talvez essa vivência cultural ela pode nos habilitar ou não a enxergar certas coisas. Então, assim, se o cara vive no Polo Norte, um mundo que é muito branco, né? Sim. Uma paisagem que é totalmente branca, pode ser que ele enxergue pequenas variações nesse branco como se fossem cores diferentes. O mundo dele é marcado por isso. Eu enxergo uma cor, e talvez ele enxergue 10 cores diferentes, né? Então, essa coisa assim, como que uma vivência... O mundo de moda, né? Que vem com 2 cores e você fala, gente, tá diferente o mesmo tom de rosa pra gente. Pois é, exatamente isso. Então, a atenção, o valor que uma paleta de cores adquire na sua percepção, ela está também apoiada em questões que são construídas culturalmente, né? Então, você tem razão. Quando falamos que as imagens, às vezes, perdem esse objetivo de representação do mundo ou do não visível,
Podemos pensar que outras novas funções adquire a imagem? Tá. Quer dizer, essa pergunta está ali um pouco apoiada nessa crítica de que as imagens... Essa é uma reivindicação. Quem gosta da imagem, os autores, né, da antiguidade ou mais recentes que gostam da imagem, reivindicam a ideia de que elas não deveriam se limitar a essa reprodução das aparências, né? Porque é para isso que funcionavam as imagens em muitos momentos da história, né? Você cria imagem não para mostrar aquilo que você vê, mas a função da imagem é abrir uma espécie de janela que te mostra dimensões mais sutis, mais ocultas da realidade, né? Então, você cria imagem para mostrar o mundo dos mortos, o mundo de Deus, ou as forças da natureza que regem o mundo em que eu vivo. E é uma questão que aparece aí com um tom de acusação, principalmente na modernidade, na contemporaneidade, a ideia de que as imagens cada vez mais se limitam à representação das superfícies, das aparências. E aí, talvez, assim, a imagem, se ela mostra aquilo que eu já vejo, né? Ou uma acusação mais forte, a de que as imagens, elas imprimem a sua visualidade ao mundo. Quer dizer, não é mais a imagem que tem que se perguntar de que modo ela representa a realidade, mas é a realidade que, para se fazer notar, se vê obrigado a se parecer com as imagens que a gente vê na mídia. Então, é isso, sei lá, você quer construir o seu lugar no mundo como uma pessoa inteligente, bonita ou de bem, mais fácil do que filosofar sobre o que é a beleza ou a dignidade humana, você cola nos personagens que você admira nos filmes, aqueles que você vê na publicidade, e repete gestos de um modo irrefletido. Se isso acontece, a realidade passa a imitar as imagens e não o contrário, né? Então, se isso acontece, as imagens acabam ocupando de uma maneira abusiva o lugar daquilo que a gente chama de realidade. Dando um poder autônomo a ela sobre as nossas vidas e nossas decisões. Exatamente. Né? Então, existia um canal que eles levavam fotografias a seus cirurgiões plásticos, dos seus artistas favoritos, e faziam de tudo em procedimento cirúrgico para se parecer a esse artista, né? Faz igual, assim, eu quero um desse. Pois é isso, né? Então, a pergunta não é mais se uma fotografia representa bem aquilo que você é, mas o quanto que você é capaz de transformar seu corpo para se parecer com uma imagem que você elegeu como aquela que representa uma boa pessoa, né? As imagens também podem representar, ser vantajosas, inclusive para a ciência, para representações de representações químicas, para ajudar a entender de maneira mais prática o mundo por meio da imagem e não o cálculo, né? Claro, assim, é bem verdade que essas imagens mais superficiais e mais impositivas, elas têm um lugar importante no mundo hoje, mas eu quero acreditar que elas não definem aquilo que a imagem pode ser. Eu gosto muito de imagens, assim, trabalho em pesquisa as imagens, trabalho com elas. E, claro, o que me interessa nas imagens é a capacidade dela produzir e comunicar conhecimentos que sejam úteis para a sociedade. Então, assim, a gente pode pensar na ciência, né, o modo como os exames de imagem que a gente faz, né? Você vai ao médico e ele te pede lá um ultrassom, uma tomografia. Quer dizer, a imagem ele é um meio de investigação da matéria ou da corporeidade para além da aparência. Não interessa para o médico se você é bonito ou feio, que contorno o seu corpo tem. Mas a imagem ela é capaz de escavar a realidade no sentido físico ou no sentido filosófico também, né? Você estuda cinema e é uma bela questão, assim, pensar como que o cinema é uma forma de reflexão sobre a realidade, né? Tem autores que fazem filosofia escrevendo livros e tem autores que fazem filosofia fazendo filmes, né? Ou fazendo pintura ou escultura, tanto faz qual é a linguagem. Tem um autor que eu gosto muito chamado Arthur Danto, já falecido, quando ele está estudando a arte dos anos 70 e percebendo que a arte está se tornando muito conceitual, né? Assim, importa mais a discussão que a arte gera mais do que a própria materialidade da obra,
ele, num primeiro momento, ele pensa que a filosofia está engolindo a arte, né? Então, a arte se torna verborrágica, os artistas estão ali muito empenhados em produzir mais debates do que obras. Mas, num segundo momento, ele diz uma coisa interessante, né? Que se a arte se confunde com a filosofia, ele diz, é verdade que isso acontece, mas é interessante que, segundo o entendimento dele, a arte se torna uma forma mais eficaz de produzir filosofia do que aquela dos filósofos da tradição. Então, assim, enquanto que os livros de filosofia é uma produção assim voltada a um pequeno grupo de intelectuais que conversam consigo mesmo, o que a arte faz é levar essa reflexão para um público mais amplo e de uma forma mais emotiva também, né? Então, nesse sentido, assim como um exame médico vai escavar a superficialidade de uma matéria ou de um corpo, talvez a fotografia, o cinema, a pintura também possa escavar a superfície disso que a gente chama de realidade num sentido muito amplo. Então, assim, sim, a imagem ela é uma forma de reflexão e produção de conhecimento se a gente estiver disposto a olhar para as imagens para além dessa superfície. É claro que não é assim que a gente lida com as imagens no dia a dia, né? Assim, isso exige tempo, exige pausa, um tempo que às vezes o mundo não nos dá. Mas essa possibilidade, ela existe e a gente tem que investir nela, obviamente. Essa capacidade das imagens de representação da superficialidade e ser uma ferramenta ilusória, quando que a gente pode enxergar que está acontecendo isso? Bom, tem uma coisa que é a seguinte, acontece sempre que a gente não se dá o tempo de deter o olhar sobre uma imagem, né? Quer dizer, a gente hoje... Acontece muito agora com o celular, né? Pois que a gente fica a coisa aqui, da timeline, sem nenhum raciocínio sobre o que a gente está enxergando e passando. Há um texto que se chama, acho que Sociedade 24/7, onde o sono vira inimigo dos streaming, inimigo da sociedade atual, porque o tempo que você dorme é o tempo que você não produz nem consome, né? Então, vira uma absorção e uma devoração de imagens sem nenhuma consciência, né? Claro, a imagem deveria representar para a gente esse momento de interrupção de um fluxo da vida cotidiana, de uma vida que se espera produtiva, para que você possa exercitar sua condição de sujeito. Então, assim, todo mundo deveria ter oportunidade de entrar no museu de vez em quando e modular o ritmo das coisas, né? Mas, assim, o que acontece é que a gente acaba colocando as imagens nesse circuito de produtividade. Então, uma timeline ela é desenhada para isso, assim, para que uma imagem não dure mais de alguns segundos na sua frente. E os algoritmos são rápidos, assim, em te oferecer na imagem seguinte aquilo que ele entendeu que te interessou, né? Assim, você se deteve 3 segundos numa coisa, ele faz uma curadoria que te cativa, né? Que te absorve. Então, você é capaz de passar ali 2 horas da sua vida percorrendo uma rede social como essas tantas que a gente conhece, e talvez no final você não se lembre de coisa nenhuma, nada fixa, nada fica, né? É a mesma coisa assim, para a gente pensar... as férias são aquele momento em que você deveria criar um contraponto ao ritmo da vida produtiva. Mas nessa ansiedade que a gente tem, a gente pega aqueles pacotes assim, 8 países em 5 dias, né? Você quer fazer das suas férias um momento produtivo. Você entra num ônibus com um cara que fica ali interpretando por você o que você tem que ver e saber sobre a paisagem, né? Então, a gente perde esses contrapontos que ofereceriam para a gente outras temporalidades. Mas, sim, a gente espera que... Bom, é preciso haver uma educação, uma reeducação desse olhar, né? A gente precisa ser realfabetizado para o mundo das imagens, e isso significa, assim, uma coisa que é muito difícil,
reaprender a lidar com o tempo, né? Assim, Certo. parar diante de uma imagem e dedicar a ela o tempo que ela... necessário para poder compreendê-la e fazer que Exatamente. fique no nosso repertório e não seja só Claro. descartável, né? E aí sim eu acredito que quando a imagem consegue redefinir ou modular o nosso tempo, tirar a gente desse fluxo de uma vida produtiva, ela tem muita coisa a dizer, ela partilha muita coisa, ela nos conecta com outros pensamentos, outras épocas históricas, e nesse sentido a imagem ela tem um potencial muito grande se a gente permitir que isso aconteça. Recuperar sua característica transcendente que tem as imagens, né? Claro, transcendente e imanente, assim, a imagem te conecta com um mundo que está muito além dela, mas uma ideia que eu gosto assim, é que a própria imagem ela pode ser escavada na sua superfície e ela tem um mundo dentro dela que a gente pode descobrir também, né? Acho que esses dois movimentos eles podem vir juntos, inclusive, né? Então, ela aponta, a imagem nos leva para lugares muito distantes, mas nos leva para uma profundidade que eu acredito que a imagem tem, né? Isso é importante. Quando você falou sobre reeducar nosso olhar, eu estava pensando também que o algoritmo agora e a inteligência artificial, o consumo de mídias que a gente está tendo, está muito direcionado ao mesmo. Então, ele calcula quais são nossos interesses, nossos gostos, e só apresenta a mesma coisa sempre. Então, parece esses cavalos de carreira que estão com duas... não lembro o que se chama, mas que só vai na mesma direção. Cabrito, então, precisamos parar mesmo para tentar enxergar o mundo de outro jeito, porque senão a gente vai aprender o quê? Vamos aprender sempre a mesma coisa e sempre vamos estar limitados a nosso entender presente para nosso futuro sem nenhum crescimento autopessoal, né? Isso é muito importante, né? Quer dizer, os algoritmos, eles são planejados, e mesmo antes dos algoritmos, assim, né? As lógicas de circulação das imagens, elas são muito pensadas para confirmar aquilo em que você já acredita, né? Então, isso produz conforto. Quando você vê pela milésima vez uma imagem, você não precisa pensar muito para o significado que ela produz já está pronto, né? De antemão. Só para falar que essa imagem é para pessoas ignorantes, aí eu estava voltando no passado. Claro. Mas é isso, né? Quer dizer, os algoritmos são muito ágeis em responder aquilo que já está resolvido. Então, ele é muito prazeroso porque ele confirma aquilo em que você já acredita. A potência que as imagens têm é de produzir perplexidade, atrito, assim, de tirar de uma zona de conforto. Ela tem essa força, sim, mas conformada por esses algoritmos que confirmam o seu pensamento, o pensamento da sua bolha... Não vai cumprir com essa característica. Não, e aí é isso. A gente está muito mal acostumado pelas redes sociais. A gente desaprendeu a se confrontar com a diversidade, né? A estabelecer o debate, lidar com as diferenças. Isso faz um estrago enorme num sentido amplo, político, social, né? A imagem nos confina nas bolhas, sim, e a gente emburrece, sem dúvida. As imagens fazem isso também. Esse excesso de imagens na atualidade não faz referência a uma sociedade claramente imagética. Segundo a sua opinião, por que será isso? Falar em sociedade imagética, bom, essa frase vem de um autor que nós lemos, né? Que é o Norval Baitello, mas essa ideia muito bom texto. Essa ideia está em muitos outros autores também. Então, falar numa sociedade imagética significa pensar numa sociedade regida pelas imagens, né? Bom, não há dúvida de que a imagem tem essa força, uma força que se torna abusiva, manipuladora. Eu me esforço muito para pensar nos potenciais, nos aspectos mais positivos da imagem, né? É curioso, assim, que esse discurso, só para trazer um contraponto, esse discurso sobre o excesso da imagem, ele reaparece de tempos em tempos. Então, provavelmente Platão achava que havia imagens demais no mundo. O cristianismo... A imagem tudo, né? A imagem, há excesso de letras, excesso de informação, em realidade. Sem dúvida. Quer dizer, quando alguém reclama do excesso de imagem, é porque, de antemão, a pessoa não gosta da imagem. Exato. Além do Machado, um outro autor que nós lemos, fala isso, né? As pessoas reclamam do excesso da imagem, mas não falam do excesso de livros inúteis que a gente vê o tempo todo, ou de
de textos, assim, que também não levam a lugar nenhum. Mas a gente tem essa tendência, esse vício de desconfiar, temer as imagens e gostar de tudo aquilo que está baseado na palavra. Supostamente tem mais credibilidade quando está algo escrito, né? Exatamente. A Esse palavra é é a é. boa ferramenta da filosofia, da ciência, e a imagem é entretenimento, assim, essa lógica... A palavra é relacionada com razão, né? Com a Exatamente. razão e com a verdade. Mas, assim, então, muitos autores de épocas diferentes, assim, Baudelaire no século XIX e muitos autores ao longo do século XX vão criar essa hipótese de que tem imagem demais no mundo. Então, acho que a gente pode relativizar em duas direções. Uma você já colocou. Tem imagem demais, tem informação demais. E a imagem é uma dessas informações. Mas a gente está muito atento às imagens, porque as imagens elas já produziram traumas históricos desde os tempos de Platão. E uma outra coisa é que esse excesso de imagens é um dado da realidade, mas o mais importante é o quanto você consegue criar resistência a esse excesso. Então, assim, não me cabe... Isso seria muito perigoso, assim, né? Se nós, intelectuais, fôssemos convidados a dizer quais imagens devem ser produzidas ou quais devem ser destruídas, assim. Isso é censura, isso seria muito perigoso, assim, você querer deter a produção de imagens. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer é investir na educação dos olhares, para que esses olhares sejam mais seletivos, consigam se deter diante de algumas poucas imagens. Tentar entender e criar um próprio conceito disso. Me fez referência a Flusser quando falava da caixa preta e branquear a caixa, né? Que era pensar fora do que normalmente estava padronizado. Só para um parênteses aqui, os termos caixa preta e branquear a caixa, hoje eles se tornaram um pouco preconceituosos, mas enfim, acho que pode ler Flusser para além dessa questão. Sim, Flusser é um cara que tem um papel muito importante no sentido de convidar a gente a desvelar não só aquilo que está além da superfície das imagens, mas para além da superfície dos dispositivos que produzem essas imagens, né? É uma condição assim da nossa relação com as imagens não compreender os modos de produção. Então, assim, a câmera fotográfica ela é feita para você não saber como ela funciona. Por dentro. E quanto menos você souber como ela funciona, mais você está sujeito a ser regido por essas imagens, né? O Flusser diz que nos tornamos funcionários do aparelho. Quer dizer, o aparelho que deveria trabalhar para a gente trabalha para ele na medida em que a gente não compreende essa lógica de construção. Então, sim, o convite que o Flusser faz hoje para a gente, ou faria, é entender o que é um algoritmo e que, assim, não é uma escolha minha o que eu estou vendo no Instagram. A máquina está escolhendo por mim e a gente tem que fazer ali uma espécie de contramovimento e tentar burlar e usar ela para nosso bem. Claro. Eu faço muito isso. Quando eu tenho que pesquisar alguma coisa, já pesquiso 2, 3 vezes, que eu sei que o algoritmo vai me mostrar mais disso e não vou precisar procurar com tanta... como se chama? Vou conseguir ter essa informação com uma maior facilidade. Uhum. Isso, né? Tipo... Como fazer com que uma timeline te mostre aquilo que te surpreende efetivamente, ou aquilo que produz perplexidade, aquilo que manifesta a diferença. Isso. Pesquisar isso, né? Pesquisar não é reencontrar aquilo que você já sabe, mas os algoritmos estão trabalhando nessa lógica da confirmação. Então, assim, desmontar os dispositivos ou abrir a tal da caixa preta... não tem a ver com desmontar uma câmera fotográfica, mas é entender a lógica de funcionamento da câmera fotográfica, de um computador, de um celular, dos algoritmos, da inteligência artificial, né? Você falou da inteligência artificial, também é uma coisa muito problemática, porque hoje, da natureza dela, trabalhar, assim, ler o universo de imagens estatisticamente. Sim. Então, o que hoje a inteligência artificial faz... é reproduzir estereótipos, né? Assim, você bota uma palavra-chave... Ela vai representar a mesma coisa, né? Ela vai buscar onde é que essa palavra tem aparecido e vai reafirmar aquilo que já está dado estatisticamente, né? Então, eu acho uma ferramenta incrível, muito promissora, mas a gente tem que ter um olhar crítico. Eu tenho
trabalhado um bocadinho com inteligência artificial e é isso, assim, né? Você pede lá, você dá um comando e pede ali um empresário, vem uma cara meio nórdica ali, né? Se a coisa, uma pessoa bem-sucedida, ela é uma pessoa branca, loira, europeia. É uma representação da sociedade atual, justamente isso estávamos falando. Porque havia um texto que justamente falava como a inteligência artificial, o que ela faz é só representar dados, já dados no mundo atual. Então, ela já vem preconceituosa, ela já vem machista, ela já vem com vários erros que já tem a humanidade atual e que Exatamente. precisamos entender para que mude nosso futuro. Porque como a gente está com essa tendência de só seguir um fluxo, sociedade atômica, como se chama? Entômica. Sociedade atômica, seguir um fluxo, é difícil se a gente não começa a entender o que vem no futuro com a inteligência artificial, né? É isso mesmo. Acho que a inteligência artificial é uma coisa muito incipiente, assim, ela vai melhorar, ela vai talvez produzir mais desafios, mas ela hoje exige um uso assim, muito crítico, porque ela não é capaz de fazer a crítica de si mesmo, né? Ao contrário, ela está ali reproduzindo lógicas que são as mais estabelecidas e ela só reforça esse universo da mesmice, dos estereótipos, dos preconceitos, né? Então, a gente tem uma cabeça pensante e crítica e tem que desafiar a máquina e programar melhor esse treco, assim, para que ela traga coisas mais interessantes para o mundo. Nós também falamos sobre esse consumo excessivo, essa devoração de imagem que estamos tendo. Mas a gente pode pensar no contrário, quando que as imagens devoram a gente? Essa ideia também está lá no Norval Baitello. Quer dizer, ele sugere que a gente corre o risco de se tornar devorador de imagem. Quer dizer, quando ele usa a palavra devorador, ele está pensando num animal pulando em cima da presa, ou seja, um gesto que se torna pouco refletido, ou seja, a gente perde essa condição de sujeito. A gente, por conta da força de sedução das imagens, a gente perde o controle desse movimento, né? Você passa a agir impulsivamente. Mas ele vai falar de uma coisa que é pior do que essa, que é uma situação em que você se torna uma espécie de matéria-prima, de alimento para as próprias imagens, né? Cada vez que você se submete às imagens, você reforça um poder que ela tem, de tal modo que é a imagem que passa a ter a condição de sujeito no mundo. Eu sou uma espécie assim, quando você come cereal para ingerir calorias, para poder ter o seu dia e chegar onde você quer chegar, você é sujeito, o cereal é um objeto. Eu sou o cereal das imagens, assim, quer dizer, é a imagem que circula e eu fico parado, ou ando em círculos. As imagens, né, precisam, para se manter nas redes sociais, precisam de pessoas enxergando e consumindo elas. Exatamente, e confirmando o valor, quer dizer, cada vez que você clica numa coisa, você curte uma imagem sem pensar, por que eu estou me engajando nesse pensamento que está aqui? Você curte a imagem mecanicamente, você é mero combustível por uma força que é da imagem e não sua, né? A imagem que circula, ela que vai operar essa dominação. As imagens precisam de quais características para manter-se com uma função aditiva nas nossas vidas? Porque estamos falando várias vezes mal da tadinha. Mas o que precisa a imagem se manter para ser bom para nossas vidas? Assim, é uma resposta difícil de te dar, né? Eu teria medo, assim, de dar uma regra, fórmula. Como fazer uma boa imagem. Claro. Eu acho que o problema não está na imagem, assim, difícil dizer qual é o segredo da boa imagem. A questão está no olhar, né? Na formação de um olhar, numa capacidade crítica. A imagem sozinha, a imagem só vai trabalhar sozinha nesse lugar em que ela adquiriu um poder que é abusivo. Quer dizer, se as coisas funcionarem como a gente deseja, as imagens, eu acho sim, não é totalmente ruim a ideia de que as imagens são portadoras de um pensamento. Eu acho que as imagens, elas são maiores do que seus autores, né? Quer dizer, esse pensamento não é meu, é de um cara que eu leio muito chamado Georges Dilberman. Então, ele diz assim,
Michelangelo pintou a Capela Sistina, o cara já morreu, mas a gente continua olhando para a Capela Sistina e se identificando com essa imagem depois de 500 anos, num contexto que o Michelangelo não conseguiria imaginar o que seria o nosso mundo hoje, né? Então, assim, essa imagem ela vai se confrontando com o passar do tempo e aprendendo a dialogar com cada presente que se coloca diante dela. Então, a imagem ela vai absorvendo pensamentos, ela vai dialogando com os outros tempos. É bonita essa ideia de que a imagem tem um pensamento, mas um pensamento que é sempre dialético. Eu acho que esse é o segredo, assim. A imagem ela é boa desde que ela permita o diálogo, assim, o confronto com alguém que está do outro lado. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte, que é manter o olhar ativo o suficiente para poder ser parte ativa desse diálogo. Mas eu acho assim, não se trata de dizer como as imagens deveriam ser produzidas, mas como os nossos olhares deveriam resgatar, por meio da educação, assim, do estudo, do pensamento, da reflexão, uma profundidade que o nosso olhar perdeu, né? Professor, como especialista em arte e comunicação, como você considera que as imagens podem ou não facilitar a comunicação interpersonal, social e cultural em um mundo globalizado e altamente mediático? Tá. Essa ideia de interpessoal ela é interessante porque ela pode, de algum modo, demarcar aquilo que é o oposto da massificação. Estamos nós aqui dialogando, Sim. duas pessoas, estamos construindo juntos um pensamento interpessoal, né? Isso é o oposto da ideia de uma informação que tem que circular por uma massa que só pode ser considerada estatisticamente, né? Então, eu acredito nessa força, assim, que é uma coisa muito simples. Ir ao cinema junto, sabe? Assistir um filme, trocar figurinha, sabe? Mandar um cartão postal, que é uma prática que não faria o menor sentido hoje, mas é isso. A comunicação interpessoal, ela pressupõe conhecer o rosto e o pensamento de alguém que está do outro lado, saber quem é o meu interlocutor, e escolher, selecionar ou produzir uma imagem focada nessa pessoa, produzir um discurso focado nessa pessoa, né? Então, a própria ideia de resgatar a noção de interpessoalidade já é uma conquista e também algo que a gente tem perdido, né? Quer dizer, se o que me interessa é a quantidade de likes que eu vou ter ao postar uma imagem, não existe essa ideia de interpessoalidade, né? A minha relação com o mundo se torna estatística e aí a gente aposta naquilo que é mais garantido, ou seja, mais repetitivo. Eu acho que a imagem tem essa força. Tudo bem, não faz mais sentido, eu não vou achar um cartão postal numa viagem para mandar para alguém. Mas a própria consciência de que existe uma pessoa a quem eu quero me dirigir, pode ser pode ser um grupo, assim, mas um grupo que tem uma identidade que eu me dedico minimamente a conhecer, e escolher as imagens que são capazes de produzir esse diálogo entre esse grupo e eu, isso já é uma conquista muito grande. Então, assim, o nosso desafio é de produzir comunicação, né? Quer dizer, eu não sou uma engrenagem de uma máquina, eu sou alguém que tem algo a dizer, quero ser ouvido e quero escutar o que alguém do outro lado tem a dizer. As imagens têm esse poder, as informações, as tecnologias têm que ser conduzidas um pouco nessa direção, mas é um exercício que exige muita paciência, muita dedicação. Inclusive, assim, lutar contra os algoritmos, né? Como falar com pessoas que eu sou capaz de nomear, reconhecer, não uma por uma, mas conhecer em termos assim, de uma certa identidade ou de um certo idioma que pode gerar a compreensão, pode gerar o diálogo. Agora, pensando sobre algo que me impressionou, faz pouco, acho que saiu esse aparelho. Há um aparelho novo que você coloca, tipo, nos óculos de realidade virtual. Você coloca na cabeça. Tinha um vídeo de um youtuber fazendo o teste. E é interessante porque ele está na cama, a mulher está na frente. Chega isso e é um aparelho que você tem a TV digitalizada aí, tem o celular, tem tudo. E já você só faz, tipo, aqui para... É da Apple, na realidade.
A mulher está na frente, o cara é contando tudo feliz do que vai acontecer e nenhuma relação com a esposa que está sentada na cama na frente, nem pegou um momento para falar, sabe, toma, olha como que está. Em uma certa maneira, quando a gente pensa nas mídias e na imagem como uma ferramenta de informação massiva, já está virando algo mais que nos está isolando do mundo. Então, é muito importante ver até que ponto vamos deixar que essa sociedade mediática na qual estamos afeta nossas relações interpersonais. É isso, porque assim, sem isso não há comunicação, né? Exato. E perderia um dos objetivos principais, né? Sim, sem dúvida. Professor, falamos de alguns autores. Para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais os conhecimentos, dê-nos umas dicas de a quem podemos, quais textos podemos ver, que autores você gostaria ou aconselharia que a gente investigue. Bom, tem os clássicos, né? Acho que a gente tem que ler Platão. Tem que ler. Tem que ler a base para poder questionar, né? É um pensador fundamental, assim, ainda que no que diz respeito a pensar as imagens, a gente situe Platão como inimigo, né? E para ser justo com ele, assim, o problema não é Platão, são os platonismos, né? São os radicalismos que apontam para ele, assim, né? Autores posteriores que talvez leram Platão de uma maneira enviesada. Mas sim, tem que ler os clássicos. Eu acho assim, tem autores fundamentais no século XX que vão nos ajudar a produzir um pensamento crítico sobre as imagens. Acho que Walter Benjamin é um cara fundamental. Wilhelm Flusser, né? Temos falado muito dele. É um cara que teve tão próximo, ele viveu no Brasil muito tempo, né? Um filósofo tcheco, viveu no Brasil. E a gente demorou a redescobrir esse autor, né? A gente só voltou a ler Flusser quando ele já estava sendo lido no mundo inteiro. E ele tem textos que ele escreveu em português, às vezes, né? Mas Flusser é um cara fundamental. Agora, eu acho que também a gente tem aí uma missão. Bom, Norval Baitello é um flusseriano, um cara próximo aí, um autor brasileiro que eu gosto muito. Acho que Arlindo Machado, né, foi meu professor, um pensador falecido aí já, mas ele militou bastante. Ele fez um grande esforço para que a gente pudesse construir um pensamento mais positivo sobre as imagens. O que interessa para ele não é o lugar em que a imagem fracassa, mas ao contrário, são os lugares em que a imagem ainda produz conhecimento. Ele teve essa habilidade de fazer uma garimpagem. A palavra garimpo também se tornou muito problemática, mas assim, produzir uma curadoria muito aguda no sentido de achar, ainda que sejam as pouquíssimas situações em que a imagem traz benefícios para o mundo. É um autor que eu ainda gosto de ler. Mas a gente também tem aí esse esforço de centralizar um pouco as nossas leituras, né? Eu tenho lido muito uma pensadora... ela é argelina, assim, se formou na França, enfim, não deixa de ser um pouco europeia, mas ela nasceu num país africano, já é alguma coisa, que é Marie-José Mondzan. Ela é uma grande estudiosa da iconografia cristã medieval, mas ela deu um salto, assim, né? Ela que investigou muito esses momentos de origem de certos parâmetros culturais da imagem. Ela está muito ocupada hoje de pensar a imagem contemporânea. Gosto muito da produção dela e ela está muito lentamente sendo trazida para o Brasil. Byung-Chul Han é um pensador sul-coreano, um filósofo assim, que discute muitas coisas, principalmente essa questão da aceleração do mundo contemporâneo, da produtividade. Mas ele conecta isso com uma reflexão muito interessante sobre as imagens. Ele fala da estética do liso, né? A estética do liso tem a ver com uma arte que nos convida a olhar para ela na sua superfície, mas o liso também tem a ver com essa coisa que não produz atrito, sabe? Que não interrompe o fluxo. Então, as imagens que você pode olhar para ou consumi-las sem mudar
essa velocidade acelerada do mundo produtivo. É um autor muito interessante, muito legal. Então, o conceito de liso é um conceito muito potente, assim, né? Também uma imagem que não tem porosidade, que não absorve nada, né? É um autor interessante. No campo da estética, assim, é uma pergunta que eu me faço, um esforço. Quem são outros autores de outros lugares do mundo? Tenho lido muito uma pesquisadora brasileira chamada Nayara Paula Eugênio. Ela tem se ocupado muito, ela tem feito um esforço de traduzir pensadores africanos, principalmente ali, autores que estão estudando a cultura iorubá, antiga e contemporânea. E ela tem... Bom, e a cultura iorubá ela é muito forte na formação da cultura brasileira, né? Então, não é só assim, um autor africano, são autores africanos que estão falando de um outro mundo, estão falando do nosso também, né? A partir de um caminho que não vem aí dos países hegemônicos, Europa, Estados Unidos, que exporta para a gente teorias, né? Então, a Nayara Paula Eugênio, ela tem feito uma mediação muito importante aqui no Brasil, no sentido de trazer autores que a gente desconhecia e que estão falando de uma ancestralidade que é fundamental para a formação da cultura brasileira. Bom, Didi Uberman é um pensador europeu, talvez a figura que eu mais tenho lido, assim. Ele tem um pensamento bastante politizado, é um cara que gosta muito da imagem, né? É muito raro, assim, autores que defendam, assim, que ainda reconheçam. É muito fácil hoje você... encontrar pensamentos negativos. Negativos. Né? É muito fácil, assim, você chutar a imagem e desqualificar a imagem, e falar do excesso e falar daquilo que perdeu o seu valor. Didi Uberman é um cara que gosta muito da imagem. Ele tem uma escrita que é muito visual. Aliás, é isso, né? Você falou dessa oposição entre escrita e imagem. Tem autores, assim, que... tem uma escrita carregada de imagem. Didi Uberman é um caso, assim, gosto muito. Bom, tem muita gente aí, acho que talvez um começo de bibliografia para a gente se ocupar. Um começo bem extenso. Obrigado, professor, pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento conosco. É um prazer, Marco. Espero poder voltar aqui outras vezes seja continuar esse bem-vindo. papo. Claro. Bom, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Tchau!